Ok, meus irmãos, estamos então aí a segunda parte para você acompanhar, que é uma continuação. E na segunda parte nós temos aqui o segundo tópico do Salmo 133, versículo 2. Primeira parte eu falei do Salmo 133, versículo 1. Agora eu vou falar o versículo 2. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Araão, e que desce sobre as orlas dos seus vestidos. Olha só, Davi comparava a consagração de Araão ao sacerdócio com o orvalho do Monte Hermon. O sacerdócio Araão foi no tempo de Moisés, o irmão de Moisés, foi consagrado, primeiro sacerdote, não é? E já como sumo sacerdote também. Houve então esse relato que chegou até Davi sobre essa consagração, e ele então compôs esse salmo. Em Êxodo capítulo 30, versículo 30, falando assim, ó, e também ungirás Arão seus filhos, e os santificarás para mim, administrai o sacerdócio. E o óleo da unção, depois derramado sobre o sacerdote, cobriu o seu corpo todo, e as suas vestes também, símbolo de orvalho do Monte Hermon, que se expandia sobre os montes em redor. Agora, o Monte de Hermon está relatado no versículo 3, logo a seguir, tá? Do Salmo 133. E o Hermon, vamos falar sobre aqui a geografia do Monte Hermon. O Hermon é um monte de 2.700 quilômetros de altitude, muito alto, não é mesmo? E 30 quilômetros de extensão, todo congelado. Você vai ver no mapa aí, pode fazer um Google aí, você vai ver o Monte Hermon como que é, hoje na realidade, como ele está sendo comparado no tempo de Davi. Extensão de 30 quilômetros, extensão toda congelada. E ali que nasce o Rio Jordão, que passa por dentro de Israel, onde o Senhor Jesus foi batizado. A nascente dele começa lá no Monte Hermon, que deságua no mar da Galileia, atravessava Síria, Jordânia e chegava em Israel, desaguando no Mar Morto. Encontra-se na área norte de Israel uma localização seca, considerada desértica, e é um milagre que nasceu para beneficiar uma localidade que é maltratada pela seca. Veja que ele atravessa a área seca de Israel, dos desertos ali. Vamos aqui então ao terceiro tópico, já parafraseando e para vocês também, o versículo 3 do Salmo 133. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Monte Sião é uma montanha consagrada, que era o mesmo Hebron, transmitia como Monte Sião, uma montanha sagrada, santuário. Ele compara essa unção com união ao óleo precioso com que eram ungidos os sacerdotes, que escorria da cabeça para o corpo e simbolizava a proteção derramada por Deus sobre eles. Significando o quê? O Monte Hermon era congelado e quando ia derretendo, a água descia, banhava todo o Monte Hermon e desaguava, formando o Rio Jordão. Então a unção também era colocada sobre a cabeça e descia, né, sobre o corpo todo, e ali vinha a bênção para que o sacerdócio, então, fizesse a sua atividade. Essa unção de união e amor fraterno também é comparada à água que corre, está vendo, do Monte Hermon, após o degelo, e enche o Jordão, mantendo a vida em Israel, em todas as regiões desérticas. Aqui o Monte Hermon está distante, não é, do Monte Sião, que é onde está hoje ali o Monte Sião, é onde está a cúpula de Omar, dos muçulmanos, que chega ali a 290 quilômetros de orvalho, ou seja, o Monte Hermon está distante do Monte Sião, 290 quilômetros, e o orvalho era levado pelo vento até Jerusalém, onde está localizado a cúpula do Domo da Rocha, mesquita dos muçulmanos, os árabes, né? Lugar mais sagrado do Islã, local do Templo de Salomão, Monte de Moriá, na época onde Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, sacrificou Isaac, onde está hoje ali, o Monte Moriá, que é onde o primeiro templo foi construído, o segundo templo foi construído, e hoje existe a mesquita lá em cima. E ali vai ter a construção do terceiro templo,
para que haja aí a vinda do anticristo, para depois Israel ser enganado. E é um outro comentário que não vai demorar um pouquinho, que eu poderia falar para vocês, que o terceiro templo está prestes a ser construído. Isso significa que a volta do Senhor Jesus está se aproximando. Sabe? Os tempos estão dizendo sobre a volta do Senhor. E ali vai ter que acontecer alguma coisa para o Monte Moriá ser novamente liberado, onde está o domo da rocha árabe, muçulmana, e onde Abraão foi sacrificar Isaac. Então vejam tempos, milênios que levou. De Abraão até o Senhor Jesus, deixa eu ver, foi 2000 anos. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, 2000 anos. De Jesus até nós, 2000 anos. Isso está prestes a acontecer, tá? Por isso que é importante aí esse conhecimento escatológico também, né? Explicação da comunhão na igreja agora. A comunhão é espiritual, amar uns aos outros e cuidar uns dos outros, porque todos nós temos o mesmo Espírito Santo. Atos 2, 42 e 47 fala assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, como eu já li para vocês anteriormente. Então veja que a comunhão, estavam sempre juntos e unidos. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão, olha aí novamente, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está sentindo a diferença aí da comunhão? Diferente da união? E também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um corpo. E assim é Cristo também. Uma comunhão do corpo, o corpo humano. Paulo fala lá sobre os membros do corpo, não é mesmo? Que todos precisam um do outro. Então é uma comunhão. Nosso corpo tem uma comunhão. A mão precisa coçar a cabeça, lavar o pé leva o corpo. O nariz respira para entrar ar para os pulmões, a orelha ouve para poder distinguir os sons que se aproximam. Então tudo isso aí é uma comunhão dos membros. Agora, união lá em Israel nos falava sobre ajuntamento de todas as tribos com o mesmo pensamento. Agora, quando há comunhão, os milagres acontecem. Atos 3:1, e Pedro e João subiam juntos, ao templo à hora da oração, nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, e todos os dias punham a porta do templo. E vocês sabem o que aconteceu, ele pediu esmola, e Pedro e João não tinham, e ali abençoou ele em nome do Senhor Jesus para que ele fosse curado. E havia o quê? Uma comunhão para ir para a oração. Não quero levantar aqui uma crítica, irmão, sobre a oração que se faz na igreja, mas levantar uma crítica no sentido de que quem vai orar às vezes, ele faz um tremendo esforço para uma oração das 6 da manhã, ou uma vigília, ou uma campanha, e não vai com uma certa reverência para orar, ele vai com uma obrigação de estar ali como se ele pudesse receber por estar presente, não por orar, por adorar a Deus no seu clamor, na sua oração. E João capítulo 17 nos fala assim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sem comunhão, o Espírito Santo não age. E sem comunhão, existe um Espírito que entra como contendas e domina o ambiente. Sabe? Fica um ambiente assim que você não sente mais a presença de Deus entre os irmãos. Porque não há comunhão. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós, disputas, indiferenças. Como que o Espírito Santo de Paulo estava repreendendo na época. E hoje não é diferente, irmãos. Esse Espírito atua. E se não vigiarmos, ele faz sair misérias. O Espírito Santo orienta no ensino da palavra
a oração e na comunhão. E Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, ou seja, repreender. A palavra de Deus dá essa autoridade ao ministro, ou à ministra, né? E hoje as mulheres também têm aí ocupado alguns cargos ministeriais para ministrar. E com isso, se não houver um ensino, a dificuldade é enorme, não é mesmo? Para estar em comunhão. Olha, veja só, a blasfêmia dos fariseus por Jesus expulsar um demônio, eles disseram que expulsava por Beelzebu. Veja aqui que às vezes há blasfêmias sobre acontecimentos de milagres. E se não há milagre, quando disse, irmãos, porque é falta de comunhão. E olha, comunhão é comunhão mesmo, é você deixar muitos afazeres para servir a Deus. Ah, mas eu não posso deixar isso, não posso deixar aquilo, eu não posso, tenho que fazer isso, eu tenho que trabalho. Eu sei que a geração de hoje é uma geração muito ocupada. E é por isso que estamos hoje num período de uma igreja que ela nem é quente, nem é fria, ela é morna. Que é a igreja de Laodiceia. É a última igreja ali do capítulo 3 de Apocalipse. Das 7 igrejas é a última. Agora, Mateus 12, 25 nos fala assim, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Eles achavam que Jesus expulsava demônio, ele não tinha demonstrado que havia um poder e autoridade de Deus. Eles achavam que é demônio expulsando demônio. Aí Jesus fala, não, demônio não expulsa demônio, porque senão a casa dividida, como é que vai subsistir? É a mesma coisa. Divisão dentro da igreja, contendas dentro da igreja, traz dificuldades para o Espírito Santo. Mas lá dentro tem os fiéis. Isso com certeza. Porque igreja não é o nome da placa, como eu já disse em outros estudos, ou religião dela. E nem o prédio dela. Igreja é nós, eu e você. A palavra é eclésia. Eclésia no grego é igreja. Estar reunidos. Jesus fala, onde tiver 2 ou 3 ou reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Está percebendo? Agora, 1 João capítulo 2, versículo 1, nos fala desse jeito aqui, ó. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Ah, mas isso aí não tem, né, irmão? Sei que é isso. Quem é salvo não tem esses pensamentos, mas infelizmente João fala isso aí. Se você odeia o seu irmão, até agora você está em trevas. Vamos lá, vamos ter comunhão. E João capítulo 1, versículo 4 e 20, se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois que quem não ama o seu irmão a qual viu, como amará a Deus a qual não viu? É ensinamento, irmãos, para edificação espiritual, para nós estarmos aí alertas sobre as astutas ciladas de Satanás. Eu já estou chegando ao final aqui, vou fazer uma conclusão para encerrarmos esse estudo. A falta de ensino desanima a fé. Existem muitos desviados dentro e fora da igreja. Dentro da igreja tem desviado. Imagine lá fora. Aqueles que pararam de frequentar a igreja, que às vezes por motivos justos ou não justos, se entristeceram. Mas existem muitos irmãos que estão adorando em casa, orando com a esposa, com os filhos. Infelizmente, não tem mais aquela comunhão de estar participando dos cultos. Mas também não é um ensinamento doutrinário. Se você não vai na igreja, você não vai ser salvo. Não é isso. É outra forma de orientar muitos crentes aí, que às vezes acaba complicando a comunhão do outro irmão, achando que ele é o ensinador desse irmão, que ele está cometendo algo errado. Olha só, como eu disse, desviado dentro da igreja e fora da igreja. Para segurar e não ficar com os cultos vazios, inventaram reuniões diferentes durante a semana
estão sendo ensinados para receber bênçãos, milagres e prosperidades, realizam eventos e congressos para deixá-los ocupados, não estão preocupados com suas vidas espirituais ou físicas, e sim com o número de frequentadores e de colaboradores financeiros. Mas ainda existem ministérios sérios. Deu a conclusão sobre a preocupação de alguns querer ministrar o ensinamento do Salmo sem a compreensão do que é uma comunhão ou do que é uma união. Pode-se usar o Salmo 133 para a mensagem? Claro que pode. Você não pode comparar a vida espiritual da igreja com o Salmo 133, porque é um salmo que foi escrito para Israel. Pode lê-lo na hora da oração, muito bem, pode lê-lo. Mas você tem que entender o que o Salmo está querendo dizer, para quem ele está dizendo. Ok, irmãos? Deus abençoe aí. Já estamos aí já 16 minutos. Quero fazer uma oração para você que está acompanhando, né, nossos ensinos aí na direção do Espírito Santo, porque esses ensinos são na direção do Espírito Santo. Eu falo nossa porque eu estou num canal. Esse é o nosso canal. E esse canal aí, você quiser também compartilhar ou falar para alguns irmãos se inscrever no canal, amém. Eu já disse para vocês, a minha preocupação não é ter 200, 300 ou 1.000 ou 2.000 visualizações. Uma alma que chega ao Senhor Jesus vale mais que o mundo inteiro. Não estou fazendo desse canal um meio de vida para mim. Me sinto alegre e contente em transmitir, porque de graça recebi, de graça estou dando. Então não tem interesse financeiro em fazer estudos, tá? Mas quero orar por você que quer entregar sua vida para o Senhor Jesus agora. Amém? Diga sim. Quer voltar para o Senhor Jesus agora? Diga sim. Se puder dobrar o joelho, amém. Se puder estar sentado, fica sentado. Vou fazer essa oração abençoando sua vida, para que você sinta aí a presença do Senhor nosso Deus. Mais ainda, e nos acompanhe aí, porque estamos no caminho do Senhor Jesus. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, agradeço aí, Pai, nesse momento, por ter me dado sabedoria e entendimento para ministrar esse ensino aos meus irmãos. Peço a bênção a cada um, Senhor Deus, e também, ó Pai eterno, aqueles que estão entregando sua vida para Ti, e também, Senhor, aqueles que estão retornando para Ti. Eu rogo, Senhor, abençoa, fortalece, tira a tristeza, a mágoa do coração, que ele possa ter a comunhão, Senhor, novamente restaurada, através do Espírito Santo, para que possa, Senhor, estar preparado para o grande dia da volta do nosso Senhor Jesus. Eu rogo e agradeço também, Senhor, aquele irmão que está na cama, que vai ouvir esse ensino. Senhor, dá saúde, dá força. Opera, Senhor, na vida dos irmãos que estão nas condições, Senhor, de enfermidades. Eu rogo, Pai, aquele casal, aquela família que está em luta, em choque, que não compreende, Senhor Deus, o sistema do mundo como está, e financeiramente, às vezes, Senhor Deus, se atrapalham e entram em choque, em confusão por causa da vida financeira. Senhor, abençoa. Dá a eles compreensão e entendimento e livra, Senhor, pela Tua bondade e dá-lhe graça e força em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos, Deus abençoe. Até o próximo estudo, se o Senhor assim nos permitir.